Com destaque para o dado de desemprego americano, o payroll, a semana passada foi movimentada por divulgações importantes, incluindo decisões de juros na superquarta, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, além de indicadores de atividade, inflação e emprego nos Estados Unidos. Para entender o que esses dados sinalizam para os próximos meses, assista a análise econômica de agosto. E hoje, contamos com a participação do Thiago Berriel, nosso convidado de sempre, sócio e estrategista-chefe da BTG Asset. Bem-vindo. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui de novo, é um prazer estar com você, é um prazer estar com todos. Muito obrigada a você. Bom, Berriel, gostaria de iniciar já pelo cenário internacional, né? O Fed, então, manteve a taxa de juros entre 4,25 e 4,50 ao ano, com uma votação dividida que teve até um voto surpresa, né? E ainda o payroll também ele mostrou, né, de julho, a criação de apenas 73 mil novos empregos lá nos Estados Unidos, abaixo do esperado. E também com fortes revisões mais para o negativo em relação aos meses anteriores. Dado esses dois cenários, início do corte de juros americano para setembro, é uma possibilidade? Então vamos lá, muita coisa aconteceu. Eu acho que não é mais do que uma possibilidade, é um evento de probabilidade bem alta. Tem muita coisa para acontecer, tem muito dado para sair, mas a gente tem que analisar o contexto que foi tomada a decisão de manutenção de juros, a mensagem que foi passada ali no Fed. Eu acho que ali o contexto era assim, olha, tem duas coisas acontecendo aqui. A gente tem as tarifas acontecendo, que vão gerar uma inflação mais alta nos Estados Unidos, principalmente na parte de industrials, de goods, de tradables. Tá? Então, quando você olha, por exemplo, as medidas de inflação de Core PCE, você vê ali que a gente vai ter uma embicadinha para cima do Core Goods e a gente tem um comportamento bem benigno nos Core Services, na parte que não é, né, comercializável, né? Na parte que não deveria ser tão afetada pelas tarifas. Então, você tem isso, e o Fed diz, olha, dado que eu tenho as condições do mercado de trabalho ok, que ele via ok durante a reunião, eu posso me dar o luxo de esperar ver o efeito das tarifas nesse core goods, se ela vai contaminar as expectativas de inflação longa, se ela vai contaminar core services. Então, assim, dado que o mercado de trabalho está ok, eu posso me dar o luxo de esperar para ver. Uma postura conservadora, que talvez seja um pouco contaminada por toda a pressão política que o Fed estava sofrendo e está sofrendo ainda. Mas aí veio o dado de payroll. O dado de payroll é uma mudança significativa no cenário. Antes a gente via uma série de dados na economia americana mostrando uma suavização, uma diminuição da atividade, mas a gente tinha a medida de atividade que é um objetivo do Fed, que é uma meta do Fed, que é o mercado de trabalho, que é o pleno emprego, se comportando bem. Ele estava até mais fraco, assim, o número de payroll vinha caindo, o desemprego estava mais ou menos ok, porque a gente tinha ali fatores de oferta e de demanda, né, de estado da economia. De oferta e imigração. A migração caiu muito, né? A taxa de participação na economia americana estava caindo muito. Então você tinha uma força que jogava o desemprego para baixo, que era a oferta de trabalho, enquanto você tinha um estado da economia mais fraco. Antes da revisão do payroll, a gente tinha um equilíbrio, na palavra do Fed mesmo, um equilíbrio entre essas duas forças e o mercado de trabalho continuava bem. Só que a gente estava enganado pelos dados, assim, os dados estavam errados. A gente viu uma revisão que mostrou que não, olha, o efeito de oferta existe, mas ele é menor do que o efeito do estado da economia. A economia está bem mais fraca no mercado de trabalho do que a gente imaginava. Então, quando a gente volta para a discussão do Fed, que foi uma discussão até rock, ela, com esse novo componente do estado do mercado de trabalho, você começa a dizer assim, olha, dado o mercado de trabalho ok, eu posso esperar, então dado que o mercado de trabalho provavelmente não está ok, talvez eu não possa esperar. Talvez esse componente sozinho, que é um dos meus objetivos como banqueiro central, lá nos Estados Unidos, né, não aqui, me faça
cortar os juros. E faz algum sentido econômico, porque quando você tem um mercado de trabalho mais fraco, uma atividade consolidadamente mais fraca, a possibilidade de você ter um pass-through dessa inflação de tarifas para a parte não nuclear, né, para a parte não core, ou para as expectativas de longo prazo, cai muito. Tá? E é um Banco Central com credibilidade alta. Já era pouco provável que você tivesse uma contaminação muito grande. Com a economia rodando mais fraca, fica ainda mais difícil. Então, o case para corte de juros fica mais claro. É certo? Não é certo, porque a gente tem ainda 2 dados de inflação que são importantes, é claro, mas eu acho que ainda mais importante é ver como é que vai se comportar o desemprego no próximo dado de payroll que sai antes da decisão do Fed, no início de setembro. Então existe um risco, mas eu acho que com qualquer aumentozinho na taxa de desemprego, que eu acho que dado, né, a tendência dos dados é uma possibilidade bastante forte, a gente vai ter um corte de 25 bips em setembro. Perfeito. Agora, sobre o comércio internacional, a gente não pode deixar de comentar aqui sobre a tarifa dos 50% nos produtos brasileiros, né? E mesmo que retirando alguns itens, eles mantiveram em relação à carne e ao café. E também falando um pouquinho da China, a tarifa de 30% lá foi mantida e também tem uma possibilidade de extensão em relação às negociações. Com esse alívio parcial para o Brasil e a manutenção na China, quais os impactos esperados para o fluxo comercial? É uma conta que dá para fazer, assim. Então a gente tem mais elasticidade. A gente sabe que assim, a introdução de uma tarifa grande com os Estados Unidos vai diminuir nossa exportação para os Estados Unidos. Isso é uma coisa factual, tá? A gente também tem umas estimativas piores de como é que a gente consegue redistribuir essa coisa que não está exportada. Por exemplo, carne. A gente deixa de exportar para os Estados Unidos, será que a gente consegue exportar para outros lugares? Tem umas contas nesse sentido. O impacto sobre a atividade, já considerando as exceções, na nossa visão tende a ser sobre a atividade e sobre a balança comercial, em percentual do PIB, tende a ser pequeno, tá? Eu diria que menos de 0,2% do PIB de impacto. É nosso chute inicial. O que é alguma coisa, mas não é vida ou morte. Tá? Então, o impacto é um pouquinho menos de atividade, um pouquinho menos de saldo na balança comercial, que deveria ter como contrapartida um ajuste via um câmbio um pouquinho mais depreciado do que o contrafactual, que resolveria essa questão da balança comercial. Então, é mais ou menos isso. Acho que uma questão mais difícil, e aí eu acho que a gente não tem uma previsão muito precisa, é se esse processo de realocação e essa exportação que deixa de acontecer de alguns itens importantes na inflação vai gerar um excesso de demanda doméstica que vai pressionar os preços para baixo. Tá? Dada a magnitude de carne exportada para os Estados Unidos, de café, suco de laranja, essas coisas, a gente acredita que pode ter até um impactozinho no curto prazo, mas nada que mude de maneira fundamental a tendência inflacionária do Brasil. Então, a gente não acha que vai ser um choque temporário que não vai ter uma magnitude que possa se transmitir, por exemplo, para os núcleos. Tá? Mas é impreciso, é incerto, a gente tem que acompanhar com cuidado. Muito bom. Agora vamos falar de Brasil, então. O Copom manteve a taxa Selic, né, em 15% ao ano, uma decisão unânime, então, de todos ali. E a comunicação, ela reforçou a intenção de manter os juros estáveis por um período um pouco mais longo, né? Diante desse mercado de trabalho mais aquecido e essa projeção de inflação mais controlada, a Selic de 15% é o novo patamar até 2026? Então vamos lá, eu acho que até é o mais provável. Quando a gente olha as projeções do modelo do próprio BC, parece que o mais provável é
que a gente não tenha condições para iniciar um ciclo de corte esse ano ainda, tá? A pergunta que a gente se faz aqui é assim, que condições levariam dentro do modelo do BC, ou seja, seguindo o livro-texto, precisam existir para que ele inicie esse ciclo no último trimestre? Pelas nossas contas, assim, para começar a pensar na possibilidade de cortar, a gente precisa ter um câmbio mais apreciado. Mais apreciado não é 2%, 3%, é mais que isso. E uma volta das expectativas de 26 para algum lugar um pouquinho mais baixo. Mais baixo também não é 10 bips para baixo, precisa de mais de 0,10% para baixo. Então é um processo em que passa por ou uma substancial caminhada da expectativa em direção à meta, ou uma substancial apreciação cambial, ou os dois. Como tudo pode acontecer no Brasil, mas como são movimentos difíceis, atípicos, num ambiente muito incerto, muita incerteza, muito incerto, muito volátil, a gente acha que não é o mais provável, tá? Mas pode acontecer. Do ponto de vista, isso dentro do modelo, mas ele também pressupõe o modelo que a gente vai entrar numa janela de desaceleração da atividade econômica, como a gente viu no último trimestre, que isso vai persistir num ritmo razoável. Qualquer surpresa na direção contrária, seja porque a gente vai ver um efeito dos precatórios que foram pagos agora no meio do ano, seja porque os programas de crédito, como o crédito consignado privado, se mostrem mais fortes do que se mostraram até agora, que vieram um pouquinho mais fracos, seja porque a execução orçamentária pode dar uma acelerada no segundo semestre e acelerar a atividade, seja porque os governos estaduais decidam gastar, seja por qualquer motivo, essa economia não apresentar esse ritmo de desaceleração, aí a situação também não vai dar para cortar ainda nesse ano. Então, na minha visão, apesar de existir a possibilidade, se tudo ocorrer de maneira correta e a gente vira uma melhora, tanto da expectativa quanto do câmbio, de um corte, de iniciar o ciclo esse ano, parece improvável nas condições atuais e parece que os riscos até não são nessa direção, são na outra. Então, assim, apesar de possível, parece ser muito improvável que a gente inicie o ciclo esse ano. Você trouxe os pontos que poderiam, né, ou não antecipar, mas tem alguma coisa que poderia acontecer para postergar? Há um monte de coisa. Eu penso tudo na direção contrária. Mas eu acho que o mais importante é que implicitamente o que a gente espera nas projeções é uma substancial desaceleração da inflação por conta da política monetária muito apertada. Esse é o natural. Só que, felizmente ou infelizmente, política monetária não é o único determinante do processo de crescimento da economia. Outras coisas são relevantes, como política fiscal, política creditícia, política tarifária, global, ou ambiente global. Então tem uma série de fatores que podem jogar a atividade um pouco mais forte ou um pouco mais fraca. Dado tudo que a gente está vivendo e dado tudo que foi e pode ser implementado daqui para frente, eu acho que os riscos são para que esses outros fatores compensem o freio de mão, o freio que a política monetária está dando na economia. Então pode ser que não aconteça freio nenhum, mas acho que o risco está mais nessa direção. Desculpa, reaceleração nenhuma. Mas eu acho que os riscos são mais para compensar o freio da política monetária do que para ajudar a política monetária. E é isso que a gente tem que ver. Eu acho que essa é a discussão econômica que a gente precisa ter daqui para frente para entender se vai ser mais para frente o início do ciclo, se vai ser mais para trás. Bem, esse mês de agosto começou um pouco mais tranquilo, né? A gente teve a divulgação do CAGED referente a junho, então teve a criação aí de mais de 166 mil empregos aqui no Brasil, e também teve a divulgação da ata do Copom. Algum outro ponto para quem está nos assistindo que deveria estar em ponto de atenção para o mês de agosto? Olha, eu não sei se está tão tranquilo não. Assim, não. A sensação que eu tenho é que cada semana dura uns 3 meses. Olha, eu acho que tem que ver a evolução de uma série de coisas.
assim, a própria conjuntura política e a incerteza gerada pelas sanções dos Estados Unidos e pela reação que o governo pode ter, eu acho que isso é uma fonte de volatilidade. Tem implicações políticas que também são fonte de volatilidade para o mercado. Então, acho que tem algumas coisas para a gente ver. Como é que essa confusão política institucional, não digo gerada, mas alimentada pela tensão das tarifas e sanções, como é que isso repercute internamente, tanto politicamente quanto em relação à política econômica. Acho que a segunda coisa que a gente precisa ver é essa evolução da atividade. É difícil ver em agosto ainda, mas principalmente para o terceiro trimestre. Se a gente continua vendo a desaceleração que a gente viu no segundo tri. E aqui eu acho que mais importante que o mês de agosto vai ser a sequência do trimestre. Bom, quero agradecer ao Berriel pela presença e pela análise de hoje. E você que nos acompanhou, continue ligado nos conteúdos. Siga a BTG Asset no YouTube, LinkedIn e WhatsApp para não perder as próximas edições. E até o mês que vem. Obrigado. Obrigada.